Olá, meu nome é Hugo e vou apresentar um projeto de pesquisa com o título de Modelagem Numérica do Transporte de Gases do efeito estufa em camadas de cobertura de aterros sanitários. Bom, o aterro sanitário, dentro do seu maciço, é gerado o biogás, que é composto basicamente por CH4 e CO2. E esse biogás, apesar de ser drenado e haver vários processos para o tratamento, uma grande parte, pela camada de cobertura do aterro, é emitida de forma difusa para a atmosfera, provocando mudanças climáticas e o aquecimento global. E é importante conhecer isso, pois tem um grande impacto, no meio ambiente. E o biogás, como eu falei anteriormente, ele é composto basicamente por CH4 e CO2, que é formado de forma anaeróbia, sem presença de oxigênio dentro do maciço do aterro sanitário. E eles, pelos mecanismos de advecção e difusão, chegam à atmosfera reagindo com o gás atmosférico, que é composto em grande maioria pelo N2, que é o nitrogênio, e o O2. E durante esse processo ocorre um processo chamado de oxidação do metano, no qual o metano, reagindo com o O2, é oxidado e um dos produtos é o CO2, que tem um menor grau de impacto na atmosfera. E vai ser fruto desse trabalho. Bom, primeiramente foi realizada uma busca em trabalhos laboratoriais em que diversos autores foram escolhidos, diversos trabalhos em que que todos os trabalhos eram realizados em ensaios de coluna, no qual o objetivo era justamente verificar a oxidação do metano, simulando sempre em camadas de cobertura de aterro sanitário. Aqui estão alguns dos trabalhos presentes. Bom, sobre a metodologia desse trabalho. Após a obtenção dos trabalhos laboratoriais, foram extraídos dados do transporte dos gases e além dos parâmetros utilizados. Esses parâmetros também não foram todos só dos trabalhos laboratoriais. Também tiveram alguns que foram obtidos através de uma aplicação chamada SWRC. Com os parâmetros obtidos e a utilização do software Consul, foi possível simular o transporte dos gases na camada de cobertura. Porém, com um banco de dados extraídos anteriormente dos trabalhos e utilizando o software Matemática, foi possível calibrar essa simulação do transporte dos gases com os dados extraídos anteriormente, assim obtendo uma simulação mais real. Aqui está um dos resultados da calibração, no qual a gente pode ver os dados experimentais e as linhas que são as curvas da simulação, e elas sendo calibradas para seguirem o traçado dos dados experimentais. E nisso é feito pela modelagem numérica, né? E aqui está justamente a calibração. Além disso, também foi feita uma comparação com o modelo da simulação inicial do Consul e os dados experimentais extraídos do trabalho, no caso desse, o trabalho de Rachot, de 2011. E além disso tudo, com essa simulação do transporte dos gases, a gente consegue obter diversos parâmetros, entre eles a taxa de oxidação do CH4, que está representada aqui nessa primeira coluna, a taxa de formação do CO2, como eu falei, o CH4, enquanto ele reage com o O2, ele forma um dos seus produtos, é o CO2, e a taxa de consumo do O2, né, que justamente o CH4 consome o O2 para formar o CO2. Aqui está eles, isso na camada mais superficial, da camada de cobertura, e aqui na linha de baixo já na camada mais inferior, da camada de cobertura do aterro sanitário. Como discussão e conclusão, esse trabalho permitiu a obtenção dos parâmetros da oxidação do metano, foi possível conhecer melhor o comportamento dos gases dentro da camada de cobertura, melhorar a eficiência dessa forma, a eficiência da oxidação do metano e reduzir a emissão de gases de efeito estufa, e a gente conhecendo melhor isso, a gente consegue entender como aprimorar esse processo, né? E também mostrou a importância de o trabalho experimental estar junto a um trabalho de modelagem, pois os dois dão uma resposta melhor sobre o assunto. Agradeço ao Grupo Geofluxo, ao UNB, ao CNPq, à pós-graduação de Geotecnia, ao PROIC e à Faculdade de Tecnologia.